Importante gravar. Quando não estou aqui, eu ouço a gravação. Amém. Estamos gravando. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação rápida do que nós já vimos, né? Já estudamos um pouquinho sobre a pregação, tipos de pregação. Quem se lembra? Tipos de pregação tem a temática, textual, a expositiva. Nós estudamos também a exegese bíblica, que é importante estudar a Bíblia e interpretar a Bíblia. Toda vez que nós lemos um texto, nós já estamos interpretando, né? Há texto que já é autoexplicativo, ele já dá a interpretação, mas há outros textos que a gente precisa estudar o contexto, estudar em outras passagens, como a gente já viu. E também vimos a aplicação da mensagem, né? Como Hernandes Dias Lopes disse, né, sobre a pregação expositiva, ela tem o propósito de expor a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar corretamente a palavra de Deus. Então, nós já vimos isso, como explicar e aplicar. A gente só precisa tomar o cuidado quando a gente lê a palavra de Deus, e na explicação, né, não perder muito tempo explicando, não, tá? Por quê? Porque se a gente ficar explicando o tempo inteiro, não é uma pregação, é uma aula de estudo bíblico, tá? Então, a pregação ela tem que ser aplicada. Então, expor a palavra, explicar no seu contexto, né? Mas não perder muito tempo com a explicação, e já ir logo aplicando a palavra. Então, nós vimos que é importante, por exemplo, se você subdividir o teu texto em 2, 3, 4, 5 tópicos, você já vai explicando cada tópico e vai aplicando a vida das pessoas, né? Mas também pode aplicar no final, né? Mas o ideal é ir explicando e aplicando, tá? Tá claro até aqui? Aí nós vimos a divisão do sermão, a introdução, argumentação e conclusão, que é a tripartite de um sermão, né? Um sermão inicia, tem a argumentação e a conclusão. A introdução também é rápida. A argumentação, aí a gente faz a subdivisão, 2, 3 ou 4, até 6 tópicos, né? Dentro daquele fio condutor, sem perder o tema, o objetivo do sermão. E a conclusão, que nós já vimos também, ela não é muito extensa, né? Você conclui, você faz um retrospecto de que você falou, resume e aplica também. Então, hoje nós vamos ver a redação. Terminado a introdução, a argumentação e a conclusão, acabou o trabalho do pregador? Não. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, o ideal é fazer uma redação. Como fazer isso? Você pode usar o computador, redigir, né? É bom isso, porque na redação, você consegue calcular o tempo. E aí nós vamos ver duas coisas importantes na redação e na lapidação. Na redação, você vai analisar e vai corrigir algumas coisas. Então, vamos ver isso já. Agora, o ideal, quando você escreve todo o seu texto, né? Por exemplo, se fizer 4, 5 laudas, o importante é você escrever e deixar ele de molho. Deixar ele, como diz os chefes de cozinha, deixar marinando. Eu uso muito essa técnica no direito, né? Quando eu faço uma contestação, uma defesa, eu coloco todas as ideias no papel, mas eu não protocolo aquilo lá no fórum. Eu espero um pouquinho, deixo para o dia seguinte. No dia seguinte, eu vou reler tudo que eu escrevi, para ver se aquelas ideias estão colocadas corretamente. E aí eu começo a corrigir. Então, eu começo a questionar no texto que eu escrevi, tá? Então, é semelhante também à pregação. Quando você escreve e redige, você fala, puxa, podia ser melhor essa ideia ao contrário, ao invés de ser essa a primeira ideia, a mais forte é essa, eu posso usar uma outra palavra melhor, e você começa a questionar o seu próprio texto. Então, você vai ser o crítico do seu texto. Então, o processo de redação, vamos falar primeiro da redação e depois da lapidação. A redação, ela tem 4 partes aí que a gente pode dividir. Da criatividade. O que é isso?
A criatividade, eu escrevo um texto e daqui a pouco, puxa, no dia seguinte eu tenho uma lembrança de um acontecimento, de um testemunho que eu posso enriquecer. Então, eu acrescento esse testemunho. Então, eu posso amadurecer algumas ideias, eu posso usar da criatividade. E a redação também ajuda a prevenção de problemas. Ao escrever um texto, o pregador ele começa a analisar, fala, peraí, esse texto aqui está confuso, não está claro para mim. Então, você começa a questionar no seu próprio texto. Você pode usar até aquelas perguntas que a gente já falou aqui, né? Quem, o quê, onde, quando e por quê. Questionar, peraí, está claro esse texto que eu escrevi? E também pode ser que você escreveu demais, está prolixo. Então, peraí, essa ideia eu estou repetindo, eu vou cortar. E também ajuda a evitar o esquecimento, o branco, né? Então, essa prevenção de problemas é importante na hora de redigir. Tá certo que tem alguns pregadores, não é a maioria, a minoria, não precisa fazer a redação, não precisa escrever. Ele já tem a prática, já tem isso de treinamento, então ele já faz isso sem redigir. Mas para quem está começando ou quer melhorar um pouquinho, é bom fazer a redação, porque aí você consegue melhorar bastante. Ajuda também a melhorar a forma, né? E também a criatividade. Olha só, um cego em Paris, ele pedia esmolas sem sucesso, até que um publicitário mudou as diretrizes de sua plaquinha, que estava lá, sou cego, me dê uma esmola. Aí esse publicitário colocou assim, é primavera em Paris, não posso vê-la. Então fica muito mais criativo, né? E melhora a forma, né? De colocar aquela ideia. Eu sou cego, me dá uma esmola, para é primavera em Paris, não posso vê-la. É mais criativo, né? E também o processo de redação, como já falamos, ele controla o tempo. Então, você escrevendo lá 4, 5 laudas, você, quando ler esse texto, você vai ver quanto tempo você vai levar na sua pregação. É claro que, na hora de levar isso para o púlpito, você pode levar tudo escrito, mas você corre o risco de ler tudo isso daí. Então, o melhor é ler 2 ou 3 vezes antes e fazer um esboço, como a gente já fez aqui na aula passada, né? A gente faz um esboço do sermão todo. Então, coloca a introdução, a argumentação, os teus tópicos, coloca alguns versículos da palavra, que você vai ler, não precisa escrever, porque senão a folha vai ficar extensa. Na hora você manuseia a Bíblia, né, naquele versículo. Você pode colocar uns post-it, como eu faço, eu coloco os post-it, fica mais rápido, né, do que folhear a palavra, a Bíblia toda, né? Então, isso dá ajuda. Então, esse é o processo de redação. E a lapidação? A lapidação, ela é uma avaliação crítica, é o que a gente já falou também agora. Você vai analisar, você vai avaliar. Então, você vai questionar para o seu texto, será que o que eu coloquei é verdade mesmo? Vamos checar isso aqui. Então, faz uma pesquisa, né? Esse conceito está claro na minha mente e está vivo no meu coração, né? Eu creio de fato nisso. Então, é o importante você avaliar, ser sincero. Eu estou lendo, e quando você faz a segunda, a terceira leitura, com o olhar crítico, você começa a melhorar o seu texto e corrigir. E no computador fica fácil, né? Você deleta e copia ou reedita novamente. E também você tem que simplificar, tornar a mensagem clara e acessível, até as pessoas mais simples poderem entender a sua mensagem. Ao invés de pregar 2 axiomas de eclesiologia paulina, pregue 2 ensinos de Paulo sobre a igreja. Mais fácil, né? Também procura usar figuras de linguagem como metáforas e símiles. Símiles são comparações, né? O reino de Deus é semelhante. Então, Jesus usava muito isso. E as metáforas, né? Ele comparava o reino de Deus como uma pérola de grande valor. E disse aos seus discípulos, são a luz do mundo. Então, procurar enriquecer com parábolas, né? Sintetizar, não use 2 palavras quando uma é suficiente. Então, para não ficar redundante, você repetir muito, então você reduza, né? Procura ser mais objetivo. Ao invés de dizer, leiamos diariamente as Sagradas Escrituras, pois elas alimentam a nossa alma faminta. Então, prefira dizer, leia a Bíblia, ela é o pão do céu. Muito mais fácil, né?
E, por fim, depois de você fazer a sua redação e a lapidação, aí vem o título para o sermão. Geralmente, o sermão, se for catalogado e publicado, você já tem um título para dar no seu sermão. E aí, isso é o último que a gente faz. Ok? Até aqui? Agora, a prédica, ou seja, a pregação propriamente dita, nós vamos analisar a comunicação verbal, a pronúncia, né? A pronúncia não se requer do pregador falar bonito, nem difícil. Ao contrário, ele tem que falar de uma forma simples e corretamente. Então, não existe dar 10 real, mas sim 10 reais. Não existe nós fumo, existe nós fomos. Ou a gente vai, né? Não existe que eu seja, mas que eu seja. Nem se diz para mim orar, mas para eu orar, né? Cuidado com mim aí, né? Não a gente fica falando igual índio, né? Mim gosta, né? Então, o mim geralmente vem no final da oração, né? Isso serve para mim, ou isso serve para eu orar, né? A humildade do pregador não se mostra no falar errado, mas no interesse em aprender a falar corretamente. Então, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Não que a gente vai ser 100%, às vezes a gente comete alguns erros, né? Na hora de falar, né? A gente está com a ideia fresquinha, às vezes comete algum erro, mas procurar tentar evitar ao máximo, principalmente erros de concordância, né? Procurar colocar o verbo na posição correta, no tempo correto, né? Por exemplo, Jesus ele chamou quem? Os pecadores, né? Ele chamou, perdão, os pescadores. Mas ele chamou também Lucas e também Paulo. Então, ele chamou a todos. E os pescadores, Jesus ficou 3 anos com eles. Então, eles aprenderam, eles estudaram bastante a palavra de Deus, junto com o próprio autor da palavra de Deus. Olha que maravilha, né? Estar aprendendo aí, fazendo um curso de 3 anos com o próprio mestre. Que maravilha. Isso é fundamental. Mas o mais importante de tudo isso é que Jesus, quando ele ressuscitou, está no livro de João, ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. E foi dado a eles, né, no livro de Pentecostes, o poder que veio dos céus. Então, é o Espírito Santo que nos revela e nos fala. Eu vou ler aqui para vocês, no livro de 1 João 1, 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, aqui, a melhor coisa que tem, além de estudar, o mais importante é ter a presença do Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, se a gente esquecer alguma coisa, ele vos fará lembrar. Então, mas isso é importante o pregador ter no coração, e ter na alma, e ter na sua vida o Espírito Santo, né? Muito bem. O segundo ponto da comunicação verbal é a modulação. Falar alto ou baixo o tempo todo pode gerar na congregação irritação ou monotonia. Então, assim, é melhor você modular a voz. Por exemplo, ficar alto o tempo todo, chega um ponto que as pessoas vão ficar, não vão querer mais ouvir, porque começa a incomodar o som. Então, e falar muito baixo, as pessoas podem acabar não prestando atenção, né? E acabar até ficando com sono, né? Então, o ideal para saber da modulação é melhor usar o microfone. Então, a gente vai aprender isso daí lá no treinamento, na segunda-feira, com o João Paulo, que vai estar com a gente, a usar o microfone. Então, é bom usar a modulação da voz, ora falar mais alto ou mais baixo, mas isso depende da entonação que vocês vão dar. Eu não sei se vocês viram a palavra que alimenta de hoje,
ele disse, o pastor Ricardo falou, né, de falar em negrito, né? Quando a gente quer chamar atenção, a gente põe em negrito. E como é que a gente fala, como é que Jesus falava? Ele dizia, na verdade e na verdade. Isso aí era chamar a atenção e colocar aquela frase em negrito. Como é que a gente faz na pregação negrito? Como é que a gente chama a atenção? Então, a gente dá um tonzinho um pouquinho mais forte, né? Então, fala assim, olha só, Jesus estava na cruz, então você fala um pouquinho mais alto, e depois você volta para o tom normal, né? O ritmo também, falar muito rápido, você pode comer as palavras, né? E às vezes o nervosismo faz a gente falar muito rápido, e a gente não percebe isso. Então, a melhor coisa que tem é não falar muito rápido. Por quê? Porque falando muito rápido, a gente começa a comer palavra, não ler as vírgulas, não ler a pontuação correta, né? Então, a gente tem que falar rápido, não, a gente tem que falar pausadamente, mas também não falar muito devagar. Porque se falar muito devagar, dá muito espaço, as pessoas acabam perdendo o que ele está falando mesmo, então não, perde o sentido. Então, precisa tomar cuidado também no ritmo. E o tom da voz? O tom da voz, a gente precisa ser natural possível, mais natural possível. Tem pessoas que usam o tom da voz impostadas, né? Imitando outros pregadores. E a gente vê isso daí em algumas igrejas, parece que é cópia, né? Cópia, não vamos falar o nome, mas é cópia de um, é cópia do outro. Aí você fala, puxa, eu conheço esse tom de voz. Então, não, vamos usar o nosso tom natural, normal, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente conversa aqui, em reunião, você vai usar para poder se comunicar, tá? Bom, essa é a comunicação verbal. Agora tem a não verbal na prédica. Qual é a não verbal? O olhar. Há um ditado que diz assim, os olhos são espelho da alma. Os olhos não mentem. Então, quando se prega a palavra de Deus, procura olhar nas pessoas, né? Olha para frente, olha do lado, olha para o fundo, mas sempre nos olhos das pessoas. Isso é importante, porque as pessoas falam assim, puxa, ele está olhando para mim, né? E se tiver alguém atrás, no coral, no cântico, na turma do louvor, olha também, né? Não precisa ser sempre, mas sempre está olhando, falando, pregando e olhando. Isso é importante. Os gestos, né? Às vezes o nosso corpo também fala, né? Então, os gestos têm que ser espontâneos e coerentes. Tem que ser de acordo com o que você está falando. Então, mas não precisa se gesticular muito. Então, usar os gestos bem de acordo com o que você está falando. Então, se falar assim, olha, o céu aponta para cima, né? O inferno para baixo. E a postura? A postura, ela tem que ser normal. Ela não pode ser imponente ou arrogante, de maneira que as pessoas podem falar, puxa, ele é um pouco antipático, parece autoritário. E também não pode ser insegura, com muita timidez, porque vai transmitir para os ouvintes que está inseguro. Então, a postura tem que ser o mais natural possível. Como que você está se reunindo em casa, né, com os amigos, bem tranquilo. Isso é importante, porque você consegue transmitir essa segurança. A movimentação. O pregador deve se movimentar? Geralmente são dois momentos. Quando uma interpretação pode acrescentar maior clareza ao ensino, ou quando um leve movimento pode trazer a atenção do ouvinte de volta. Porém, caso a congregação esteja atenta, por que se movimentar? Então, a movimentação, tem pessoas que preferem que o pregador não se movimente muito, não fique andando para lá ou para cá no púlpito, né? Mesmo porque até para quem está filmando tem que ficar movimentando muito a câmera. Então, fique centralizado ali o mais possível, sem ficar se movimentando muito, mas se precisar movimentar, se precisar fazer um exemplo, tudo bem, faça um exemplo, né? Bem ali dentro do púlpito que você está. Ok? Cuidados na prédica. O medo. Como é que a gente vai combater o medo, né? O medo, na preparação, ele serve como sinal de aviso. Como sinal de aviso? Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar bastante para
para transmitir aquilo que Deus me deu, aquela mensagem que Deus me deu. E também o medo, durante a pregação, é um fator positivo, porque libera adrenalina. Isso é necessário para que vença o desafio no momento. Não é ruim o medo, mas você precisa dominar esse medo. Agora, como é que eu faço, como é que o pregador faz a apresentação para combater o medo? Tem pregador que quer contar alguma coisa engraçada. Se ele tem a arte de contar e tem segurança, tudo bem. Mas se não tem, a emenda pode ficar pior que o soneto, né? Então, se ele comentar alguma coisa engraçada e ninguém der risada, pronto, já estragou o resto do que ele vai falar, né? Vai comprometer. E confessar o nervosismo é bom? Não, não é bom. Por quê? Você imagina um piloto de avião, a primeira vez que ele está voando, a gente já falou isso daí. Ele entra no avião e avisa a todos os passageiros, senhores e senhoras passageiros, é o meu primeiro voo, né? Né, Zé Luiz? Zé Luiz é piloto. É o meu primeiro voo, mas, olha, eu vou fazer o possível para levar vocês ao destino. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Apesar de estar um pouquinho nervoso, vai dar tudo certo. O que os passageiros vão falar, hein, Zé Luiz? É verdade. Vou levar vocês até o local do acidente. Então, a melhor coisa é não confessa. Mas o que eu faço? O melhor antídoto para o nervosismo não é o humor nem a confissão, mas é preparar, estudar. Então, não tem jeito. Eu me lembro quando eu dava aula de direito, para dar uma aula de 40 minutos, às vezes eu ficava 4, 5 dias preparando a aula. E quando eu via a aula em 40 minutos, nossa, eu preparei tudo isso para em 40 minutos acabar aqui. Mas é isso, olha, a preparação é tudo. Mas a gente vai ver mais um pouquinho para frente algumas coisas interessantes aqui. Ó. Agora, como combater o medo? Ora, se você está trazendo a mensagem de Deus, não é sua, é a mensagem de Deus. Se o Espírito Santo falou para você, olha, fala sobre isso, sobre a mulher virtuosa, então você vai estudar, e o Espírito Santo vai te tocar, vai te incomodar. Você tem que falar sobre isso, sobre o cego, a cura do cego, sobre a crucificação. E você vai sentir isso pelo Espírito Santo. Então, quando você subir no púlpito, você sabe que você está trazendo uma mensagem de Deus. É como Jeremias chegou para Zedequias, né? Ou Zedequias, que era o rei, chegou para Jeremias, há alguma palavra do Senhor? Aí o profeta falou, sim, há, então fala. E ele falou. Então, quando você tem a mensagem de Deus, Deus te deu pelo Espírito Santo, e você preparou, não tem o que temer. Você está na incumbência de trazer essa mensagem de Deus. Né? Então, o medo se combate assim, tá? É oração e saber que você está representando o Senhor e tem que trazer essa mensagem. Segundo, a leitura. A leitura, você tem que ler pronunciando corretamente as palavras, por isso que não pode ter pressa. Né? Saber dar a pontuação correta. Procura variar o ritmo da leitura, não só lendo mecanicamente, mas ler e interpretar. Às vezes a leitura já está explicando, então é importante você dar aquela pausa, dar aquele destaque, repetir talvez a mesma palavra, para que fixe bem aquilo que você está querendo dizer. Tá? Então a leitura é o cuidado que a gente tem que ter. Ruídos. São 3 tipos de ruídos que a gente tem. O externo, que é o fora da igreja, ali onde a gente está na nossa igreja, tem muitos barzinhos fora, né? E tem os da congregação, né? Criança chorando, e tem o do pregador. Vamos falar do externo. O externo pode ser um ronco do motor do carro, tumulto causado por pessoas embriagadas, que não deve ser difícil, mas acho que a gente não teve muita ocorrência na nossa igreja, né? Então, aí, é sempre bom estar preparado com as pessoas da nossa igreja, né? Presbíteros, diáconos, que possam nos ajudar. Os ruídos da congregação são aqueles que conversa paralela, né? Criança chorando, mas aí a melhor coisa que tem que fazer nesse caso é ignorar, não dar atenção. Então, se tiver um foco de
conversa paralela, desvia a tua atenção e veja quem está prestando atenção no teu sermão, porque aí você não vai perder o foco. E tem os ruídos dos pregadores. Quais são? O pregador que fala excessivamente a palavra né. Então, a gente tem que tomar cuidado e diminuir esses vícios, né, de linguagem. Ou amém. Não, amém de um pouquinho, tudo bem, isso não tem problema. Coçar a cabeça toda hora, a barba, como eu estou fazendo agora, então, isso daí a gente tem que evitar. Então, isso daí é importante, a gente se policiar com relação a isso. Ok? A roupa também comunica, né? Então, numa pregação, você tem que usar roupa mais discreta possível, né? Não colocar gravatas extravagantes, né? Eu, há uns anos atrás, quando a minha filha era adolescente, ela me deu uma gravata do Tio Patinhas, do Pateta e do Mickey Mouse, era colorida. Eu nunca podia usar uma gravata dessa numa sala de audiência, né? Então, não sei se vocês já assistiram aquele filme Meu Tio Willie, e ele era um advogado e a parte precisava de um advogado na audiência, e como ele não era advogado, ele tinha que defender o sobrinho dele. Aí ele pegou um terno lá colorido, uma gravata toda colorida, né? Eu não sei se nem se era gravata colorida, acho que era, não me lembro bem do filme, era uma gravata borboleta, enfim. Então, coisas que chamam muita atenção, né? E desviam a atenção do que você está falando. Então, roupas, né? Vestidos muito decotados, então tem que ser a coisa bem discreta possível, né? Para as mulheres, né? E para os homens também. A cor é importante, para que a pessoa não fique olhando, né? Muito nas vestimentas. E as anotações? Então, as anotações, o que é bom levar? Tem gente que prefere levar um manuscrito todo, né? O teu sermão lá em 5, 6 folhas. Tudo bem, mas não é o melhor. O melhor é levar um esboço, como a gente já viu. Então, você memorizar tudo que você escreveu, né? Ler, se inteirar. Como você foi o autor desse escrito de 4, 5 laudas, você não vai ter dificuldade em fazer um resumão, um tipo de um esboço, como a gente viu. Quando você bater os olhos nos tópicos, você vai discorrer sobre tudo aquilo lá. Se faltar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, não tem problema. Ora a Deus para que Deus e o Espírito Santo te conduzam da melhor forma possível. Tá? Agora, cada pregador deve sentir o que é melhor levar para o púlpito. Então, isso daí fica à vontade com cada um que tem mais segurança quando você prepara o teu sermão. Então, o importante é ficar livre para você pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos falar sobre a tentação do púlpito. O que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, o pregador não está livre das tentações. E aí a gente tem que se policiar. A primeira delas é a tentação da carapuça, né? Então, com a desculpa de tratar o pecado pelo nome, não poucos pregadores acabam usando do púlpito para disparar ataques contra indivíduos ou grupos presentes. Não é o caso da nossa igreja, não tem nunca vi isso daí lá. Mas a gente tem que tomar esses cuidados, né? Não querer atacar uma pessoa, né? Por quê? Porque aquela pessoa fica ferida e todas as outras famintas, porque o sermão perde o seu poder e objetivo. Então, pregar aí, o que a apostila nos mostra é evitar a carapuça. A tentação de imitar, né, que a gente já falou, né, tem pregadores que procuram imitar outros, isso daí é uma cópia, né? Então, devemos evitar. A tentação do despreparo, né? Durante a semana, a gente tem o problema do nosso trabalho. Cada um trabalha, faz suas atividades e às vezes a gente não tem o tempo para preparar o sermão. E o tempo é importantíssimo, porque você vai pesquisar, você vai analisar, você vai redigir, e isso leva tempo. Então, a gente não pode delegar isso daí para o Espírito Santo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, pregar, a gente tem que se preparar, tá? A preparação ela pode ser consciente e inconsciente. O que é a preparação consciente? É aquela que se dá por meio de passos objetivos para o preparo do sermão.
como os apresentar. Então, você se prepara, você estuda, você pesquisa para entregar a mensagem. Então, você tem um tempo, você tem um compromisso. Então, o pastor te elege para pregar na semana que vem. Então, você sabe que você tem uma semana. Então, começa já. Começa primeiro orando. Senhor, o que eu vou falar? Qual é a mensagem? Então, procura que o Senhor te dê a mensagem. Aí você começa a trabalhar naquela mensagem, naquele tema que ele te deu. Então, essa é a preparação consciente. E a inconsciente? É aquela que você está desenvolvendo por meio de leituras, estudos, experiências e outros meios, promovendo um estoque interior. Então, olha, o que a palavra de Deus nos fala? Orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. O que ela fala também em Salmo? Medita na palavra de dia e de noite. Então, isso já é uma preparação inconsciente. Então, o pregador, ele nunca vai estar sossegado. Ele está sempre orando e meditando, orando e meditando. É todo dia orando e meditando. Porque nesses momentos já vem a revelação do Espírito Santo, já vem a mensagem. E aí você anota. Isso é importante. Essa preparação inconsciente é importantíssima. É o momento que você está em contato com Deus, na rua, andando, no trabalho, você estando em oração, em contato com Deus, o Espírito começa a falar com você. Outra, planejar. Você pode fazer um planejamento mensal, trimestral, semestral e até mesmo anual para o púlpito de uma igreja. Aqui vale para a direção da igreja, para os pastores, fazer um planejamento. Dá trabalho fazer planejamento. Muitos falam sobre isso para pastores, né? Antes do final do ano, ele já prepara o primeiro semestre e depois o segundo semestre. Então, já tem até escalas de pregadores, né? Então, por exemplo, na Páscoa, o que vai falar é sobre a Páscoa, né? Sobre a Santa Ceia, sobre batismo. Então, tudo isso daí é planejado. Outra coisa importante também, como eu já falei agora, estar sempre preparado. E por que sempre preparado? Porque às vezes você pode ser convidado para falar de improviso no velório, aí você não teve uma semana para preparar, né? Principalmente quando a pessoa morre, de um dia para o outro já vai para o velório e para o enterro, né? Um aniversário é muito comum, né? Alguém está no aniversário e, de repente, a família é cristã e fala, olha, está aqui o meu irmão, minha irmã, você pode fazer uma oração, né? Ou trazer uma palavra, mesmo a oração, na oração você acaba pregando na oração, trazendo uma mensagem, né? E também a pregação de improviso numa igreja. Às vezes quem vai estar pregando, às vezes não pode, faltou no dia. E aí o dirigente lá olha para você e fala, você pode trazer a mensagem agora? Então, nós temos, né, pastor Roberto? Aí o pastor tem que já estar, quando você vai para a igreja, vai para o culto, já vai preparado. Todos os pastores já têm que estar com a mensagem no coração, na alma, preparado. Por quê? Se acontecer um problema, olha, o pregador veio de longe, pegou trânsito, não chegou na hora, e a igreja vai ficar sem o culto? Não. Então, tem que estar preparado, né, pastor Roberto? Tem que estar prontinho ali de antemão. E isso ajuda, o que nos ajuda? Aquela devocional. Quantas vezes, né, você na devocional do teu dia de manhã, você orando, lendo a palavra, Deus te dá aquela mensagem, está no teu coração. Tudo bem, você não vai fazer aquela pregação com esse preparo que você faz durante uma semana, mas o Espírito Santo, se você está em oração e está em comunhão com Deus, você está nas mãos do Senhor, ele vai te conduzir, porque aí é Deus falando com o povo, é a mensagem de Deus para o povo, e é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem ouvir a voz do homem, não querem ouvir a palavra do homem, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, a palavra transformadora, ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai mudar as pessoas. Isso é uma coisa gratificante para quem prega, você vê vidas sendo transformadas, não porque você falou, mas porque Deus te usou. Você foi instrumento nas mãos de Deus. Então, isso é maravilhoso. A gente vê vidas se salvando, vidas largando vício, vidas sendo curadas, né? E Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas Deus deu uma capacidade, um potencial para o pregador. Qual foi o potencial? E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão as pessoas. Então, o Espírito Santo, ele também, na pregação, no culto, ele te capacita, né? Não você, mas é o Espírito Santo quem faz a obra. São os dons que Deus dá.
Então, o importante é estar nas mãos do Senhor, né? Para que o Senhor faça a sua obra. Não é a igreja que faz a obra de Deus, é Deus quem faz a obra através da sua igreja. Então, nós temos que depender... Eis que eu estou convosco todos os dias. Pastor Roberto, não deu para ouvir, dá para repetir? E eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém. E o Senhor, Você não está sozinho. se nós estamos nas mãos de Deus, ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar. É Ele quem faz a obra, né? Então, Ele está conosco todos os dias. Aí nós não precisamos ter medo, né? Trazendo a mensagem de Deus, não vamos precisar ter medo. Amém? Confiar. Oi? Confiar. Confiar e com fé. Confiar, né? Confiar e com fé. Sem Crer. fé é impossível agradar-lhe. E aí nós estamos trazendo a palavra não é para agradar aos homens. É claro que nós não vamos ofendê-los, mas nós temos a agradar a Deus, fazer a obra que Ele nos colocou nas nossas mãos. Amém? Eu tenho aqui no final, já terminando, alguns conselhos. Esses conselhos aqui eu peguei do pastor Leandro Quadros. Eu achei interessante aqui, vamos dar uma analisada neles. Primeiro, eu não digo para como se portar, mas aqui ele fala como não se portar, né? Primeira coisa que ele fala é não grite. O Billy Graham, quando ele começou a pregar, ele começou a aprender a pregar falando nos bosques, para as árvores, né? E aí ele foi pregar na igreja e tal, e convidou a mãe dele para assistir a pregação. Aí, no final da pregação, a mãe dele falou, olha, eu gostei muito, mas por que você grita? Será que você não pode falar sem gritar? O meu ouvido dói. Aí ele percebeu que não precisava gritar. A gente, para convencer uma pessoa, não precisa gritar. Basta falar com autoridade, né? Então, isso é pelo Espírito Santo. Então, não há necessidade de gritar. E, usando o microfone, a gente consegue modular a voz, o tom da voz, isso é importante. Não faça caretas. Não é para entreter as pessoas, não é fazendo careta, mas precisamos ensiná-las, né? Não seja artificial, não imite outros oradores, seja autêntico. Arrume o cabelo e a aparência. Vista-se bem, com discrição, obviamente. Caminhe pouco e devagar, elegantemente. Não que nem eu lembro lá do Silvio Santos, né, quando ele tinha o show de calouros, e quando entrava um calouro, entrava correndo. Acho que ele falou, está na tua hora, corre! Ele saía correndo. Então, na hora de subir ao altar, é sua vez de pregar, não precisa sair correndo. A igreja espera, vai com calma. Então, mantenha-se os ombros para trás e a cabeça erguida, né? Só cuidado para não mostrar arrogância, olhar de cima para baixo. Não olha normal. Fale alto sem gritar, articule bem as palavras, module a voz. Seja livre, não fique muito tempo preso no papel. Tenha cuidado com púlpitos desconfortáveis. Isso é o seguinte, antes de você pregar, chega mais cedo, ou em qualquer igreja que você vá, procura chegar uma hora antes e olhar, ver o microfone, ver como é que você vai falar, ver a altura do púlpito, ver a altura que você vai usar do microfone, faça um teste antes. Isso é bom, vai evitar aqui uns dissabores na hora de ligar o microfone, etc. e tal. Né? Lute contra o medo, e a gente já falou isso, prática e fé resolve. Então, e oração, né? E oração resolve. Saiba que você não está trazendo a sua mensagem, é a mensagem do Senhor. E eles precisam ouvir. E Deus quer que você fale, porque eles precisam ouvir. Então, isso já ajuda a gente a perder o medo. Perca o hábito de mexer no botão do casaco ou de brincar com os dedos enquanto está pregando. Então, a gente precisa tomar cuidado às vezes, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula e eu tinha muitas moedas e chaves no bolso, e eu ficava batendo toda hora no bolso, toda hora. Aí minha filha,
que ela assistiu a aula comigo, falou assim, pai, para de bater no bolso, as pessoas não estão prestando atenção no que você está falando, elas estão prestando atenção na sua mão batendo no bolso. E eu não tinha reparado nisso. Então, são coisas que a gente não percebe, né? Cuidado com os movimentos da cabeça, olhe em linha reta para a plateia. Então, procure olhar nos olhos das pessoas. Gesticule equilibradamente, cuidado com a tagarelice das mãos. Então, o corpo da gente, ele comunica também. Não dê golpes no púlpito. Então, a gente vê muito na internet, né? Pessoas que batem, socam, chutam. A gente tem que evitar isso, né? Porque isso assusta. Tem pessoas que entram numa igreja, vê alguém chutando, batendo, jogando a Bíblia no chão, quebrando o violão. A pessoa fala, nossa, o que é isso? A gente tem que dar golpes, não no púlpito, mas na palavra, na consciência, usar da palavra para convencer as pessoas, né? Então, isso é importante. Ainda bem que ela não comeu. Você comeu, Lulu? Ainda bem. E outra coisa também, não falar com raiva, né? Então, a gente não pode transmitir raiva. Fecha o microfone dela, Everton, por Só um favor. minutinho. Ok. Outra coisa, a gente não falar com raiva, né? Então, o aspecto pessoal, gritar, falar com raiva, não, isso não. Tira todo esse aspecto pessoal do pregador. Então, a gente tem que transmitir a palavra de Deus como ela é. Amém? E também, né, desculpa cortar, mas eu tenho uma escola de ensino para adultos, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos do que a gente fala, para não parecer preconceituoso, ou para não diminuir, para não demonstrar qualquer tipo de coisa, racismo, qualquer coisa, né? Porque realmente hoje isso é uma prática, às vezes um vício de linguagem, né? Então, outro dia eu estava num churrasco com o pai do meu cunhado, e ele falou, essa bicharada aí, né, se referindo aos homossexuais, mas ele tem 72 anos, né, não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, mas na época dele falar isso, não era uma coisa que agredia, né, e hoje, meu Deus, se você falar isso, você vai preso, né, então a gente também tem que tomar realmente muito cuidado com os exemplos que a gente dá, o nível de exposição de algum exemplo da sua casa, enfim. Isso é verdade. E para isso serve o processo de redação e lapidação, né? Quando você redige e vai lapidar o texto, você pode corrigir algumas palavras que podem dar outro sentido. É claro que se a gente está pregando sobre casamento, homem e mulher, marido e mulher, a gente vai pegar a palavra de Deus, a gente não vai fugir disso, mas não vai atacar ninguém, né? Então, a gente está falando da palavra, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E aí você pode explicar. É claro que com certa prudência, com cuidado, para não cair em algumas impropriedades e, ao invés de salvar uma vida, a gente está assustando aquela pessoa e nunca mais ela volta. Então, o importante é isso mesmo que você falou, Silvia. Por isso que é bom a gente fazer a redação, né? E depois você olhar o texto e falar, peraí, será que isso daí eu posso deixar, tenho que tirar? Se tiver dúvida, pede para alguém da família que possa dar uma olhada no texto, né? E ver o que ele acha também. Isso ajuda bastante, tá? Então é isso, gente. A segunda-feira que vem, 20 horas, estaremos todos lá com os sermões aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui.